Olá, eu sou Renata Beranger, sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Hoje a gente vai continuar falando a respeito do vírus da herpes. Na semana passada eu fiz um vídeo onde eu falei da introdução, de como você pega. Então, se você chegou aqui agora, para um pouquinho e volta aqui nesse primeiro vídeo. Assiste tudo, senão você vai ficar meio boiando e não vai entender nada. Para quem já viu, a gente vai começar falando dos sintomas da herpes, que eu já falei um pouquinho antes, né? Mas o mais comum é o que? São aquelas vesículazinhas que tem uma aguinha, coça bastante, arde, né? Às vezes essa ardência começa antes das vesículas, isso se forma, aos pouquinhos essas vesículas vão murchando, formam uma casquinha que a gente chama de crosta e depois isso some. Então eu só queria falar de novo aqui que é muito importante que você não mexa nessas vesículazinhas. Às vezes chega gente lá no consultório falando que tem mania de pegar uma agulha e furar. Isso não pode ser feito, porque a gente não sabe nem se essa agulha está contaminada, se não está. Então, isso promove a infecção por bactérias e, às vezes, além do herpes, você ainda ganha uma infecção secundária, ainda fica com uma celulite. Tem gente que coloca gelo, então o gelo melhora, mas não diretamente. Se você coloca o gelo lá diretamente nas feridas, isso pode queimar a sua pele e aí você tem alguma complicação de novo. Então, realmente, a água gelada e o gelo melhoram essa ardência, mas coloca um paninho antes. E, geralmente, esse sintoma, né, essas bolinhas, são localizadas. Então, ou aqui na boca, ou às vezes aqui um pouquinho no nariz, então mais comum no tipo 1, ou na região genital, pênis, vagina, ânus, que geralmente é mais o herpes tipo 2. Em alguns casos onde a gente tem muitas lesões, a gente pode ter algum gânglio, né? Então, uma íngua, aquela bolinha que dá aqui, ou então na virilha. Isso quer dizer que seu sistema imune está ali tentando combater essa infecção. Existem alguns diagnósticos diferenciais que o médico pode pensar, mas geralmente é bem fácil de você realizar esse diagnóstico, mas às vezes pode ser confundido com alguma picada de inseto, alguma alergia, alguma infecção bacteriana. Então é muito importante que você procure um médico para realizar essa avaliação. Uma pergunta muito frequente é se o herpes tem cura. Não, ele não tem cura. Uma vez que você entra em contato com ele vai ficar lá alojado nas suas células e ali pertinho do seu nervo. Como eu já falei antes também, ele pode ficar latente, quer dizer o quê? Adormecido durante muitos e muitos anos. Então ele fica lá quietinho e nada acontece, você nem sabe que você já teve contato com o vírus. Quando acontece alguma coisa, aí pode ser assim, algum trauma local, ou geralmente uma fase que você está muito estressado, então em época de prova, ou brigou com o namorado, ou tem que apresentar algum trabalho, a sua imunidade cai um pouquinho e esse herpes consegue o quê? Sair da sua célula. E aí ele vai acometer ali a sua mucosa, né? Geralmente aqui bem nesse localzinho entre o lábio e a face, ou então lá no seu genital, mas geralmente tem algum fundo emocional ou algum traumatismo, como eu falei, ou então você tem alguma outra infecção viral ou alguma infecção bacteriana. Então é comum a gente ver depois de casos de pneumonia, as pessoas desenvolvem não, né? Apresentam os sintomas do herpes. Por quê? Porque a imunidade caiu e o vírus ali de alguma maneira conseguiu ganhar. Isso pode acontecer. Então, o herpes fica ali, depois que essas vesículas passam, que já tem crostinha, ele volta a ficar ali dentro da sua célula quieto. E a gente não consegue matar ele lá dentro da célula. Ele fica lá e a gente ainda, infelizmente, não tem nenhuma vacina, não tem nenhum remédio que eu possa dar para ele sumir do organismo.
E aí todo mundo deve estar perguntando, então o que o tal do aciclovir faz, né? O que é o aciclovir? O aciclovir é um antiviral, ele é feito para matar o vírus, mas ele só consegue agir nesse vírus quando ele está fora da célula. Então, na verdade, ele não mata todos os vírus. O aciclovir serve para a gente diminuir o tempo que essas vesículas vão ficar ali inflamadas e tudo. Então, é muito importante que a gente comece ou colocar a pomadinha ou tomar o remédio o quanto antes. Tem gente que tem a sensação, né, tem a queimação antes de aparecerem as vesículazinhas, e é aí que a gente já indica o início do tratamento. Mas é importante que o médico sempre seja consultado. Não vai sair tomando aciclovir ou passando alguma pomada da sua cabeça porque você já sabe como é que é ou porque o seu amigo falou. É importante que esse tratamento seja acompanhado. Existem algumas medidas preventivas para que a gente não passe o herpes, né? Para quem já tem, para quem não teve, não pegue, e para que a gente não passe para a gente mesmo o herpes para outros locais, como eu já falei antes. Então, aquelas vesículas têm muito vírus. Então, qual é a principal medida para a gente prevenir o herpes? Como mais ou menos tudo em infectologia, é a questão da higienização das mãos. Principalmente quando você está com as lesões ativas, é importante que você ou use água e sabão ou use o álcool gel, porque a gente acaba realmente botando a mão ali, coça, dá um comichão, e aí se você pegar em alguma coisa ou tocar em alguma coisa, você pode estar promovendo a transmissão desse vírus. No caso do herpes tipo 2, que é o herpes genital, é muito importante o uso do preservativo. É o que a gente costuma falar, quando você está lá cheio de vesícula, ativo e tudo, geralmente você não está muito afim de fazer sexo porque aquilo arde tudo. Mas como isso é transmitido um pouquinho antes, é importante, né, o uso do preservativo, porque, como eu já falei antes, o herpes tipo 2 é considerado uma doença sexualmente transmissível. E outra maneira de prevenir é evitar o compartilhamento de produtos de higiene pessoal e lembrar das maquiagens. Não vá saindo emprestando seu batom por aí. Algumas pessoas têm o herpes recorrente. O que é isso? Você tem um episódio e quando você toma um remédio ou passa pomada, quando você está quase melhorando, que você acha que vai ficar boa, acontece outro. Então o herpes volta, as vesículas reaparecem. Isso a gente chama de recorrência. Ou às vezes fica 3 dias, 4 dias, uma semana, ele volta a acontecer. Então isso não quer dizer que o vírus está resistente ao aciclovir, não quer dizer que você tem alguma coisa mais grave do que a outra pessoa tem, só quer dizer que provavelmente seu sistema imune está comprometido ou você está muito estressado. Isso acontece mesmo, tem gente que fica tão estressado até com a própria infecção do herpes que não consegue relaxar e aí fica tendo 3, 4, 5 episódios de herpes e não para de acontecer. Isso não é infrequente. Aí a pessoa fica desesperada e vai procurar um infectologista. Então tem algumas medidas para a gente tentar diminuir essa frequência. Às vezes a gente pode fazer o aciclovir por um uso prolongado. Então tem pessoas que a gente tem que fazer até 6 meses. Mas, de novo, isso tem que ser orientado por um médico. Toda medicação, principalmente de uso contínuo, pode apresentar efeitos colaterais. Então, de novo, precisa consultar um médico. Alguns alimentos podem aumentar essas recidivas de herpes, como o chocolate, alguns doces ou alguns alimentos cítricos mais ácidos. Isso, quem tem herpes recorrente, quem tem vários episódios, também acaba sabendo, acaba avaliando. É importante que a gente tente evitá-los. A alimentação é muito importante nesses casos também. Então, frutas, verduras, tudo que tem vitaminas é importante e a gente pode fazer a suplementação de alguns aminoácidos, como, por exemplo, a lisina, que tem alguns estudos que mostram que diminui essa recorrência do herpes.
A suplementação é quando você ingere, né? Então você toma. A lisina é um comprimidinho, um aminoácido é uma partezinha de uma proteína que não tem efeito colateral nenhum, mas pode diminuir as infecções pelo herpes. A infecção por herpes, ela é muito chata e deixa as pessoas nervosas, mas ela não costuma ter uma gravidade muito grande. Existem algumas complicações, mas elas são raras. Alguém já pode ter escutado a respeito da encefalite herpética. O que é isso? A encefalite é a infecção do encéfalo. O encéfalo é uma partezinha lá do cérebro. E como é que esse vírus vai parar lá? A gente já conversou que ele gosta de infectar, de ficar ali na célula nervosa. Então ele vai subindo até infectar o cérebro. E o que a pessoa sente? Muita dor de cabeça, náuseas, vômitos, pode ter alteração de comportamento, então às vezes fica falando besteira, ou pode entrar em coma. São casos realmente graves onde o paciente tem que ser levado ao pronto-socorro. E como que a gente faz esse diagnóstico? Através da punção lombar. Então a gente tira aquele líquidozinho da espinha, né, o líquor, e manda esse líquor para o laboratório e a gente consegue detectar esse vírus ali. E tem tratamento. O tratamento é com aciclovir, mas aí tem que ser na veia e o paciente tem que ficar internado. E outros casos onde a gente pode ter herpes no olho, então tem acometimento ocular, a pessoa pode até ficar cega se isso não for diagnosticado, mas isso um oftalmologista consegue olhar através do exame. Em casos onde a pessoa tem uma imunidade muito comprometida, então em casos de AIDS, de transplantes, onde a pessoa toma imunossupressores, a gente pode ter infecção aqui da garganta ou do estômago, onde formam úlceras, mas isso realmente é raro, são em pacientes especiais. O que a gente vê mesmo são essas vesículazinhas chatas que ardem e que muita gente tem preconceito, mas que na verdade não tem motivo para isso. A gente não tem cura, mas tem o tratamento com o controle dos sintomas. Mas, novamente, é muito importante que você procure um médico para ser orientado direitinho como você deve proceder. Era isso, pessoal, que eu tinha para falar a respeito do herpes. É muito importante que você deixe seu comentário aqui, deixe a sua experiência, se você já passou por isso, se você já teve herpes, se você tem alguma dica. A gente acaba ajudando muita gente que às vezes está com vergonha ou está com algum problema, mas nada substitui uma consulta médica. Se você gostou do vídeo, compartilhe, curta, se inscreva no canal e clique no sininho, porque aí todo vídeo que a gente postar aqui, você vai ser avisado. Muito obrigada!